Deus quer que você pregue um sermão poderoso, impactante, capaz de transformar vidas e corações. O objetivo da pregação é transformar a vida do ouvinte. Por isso, pregadores são especiais para Deus e para a missão de salvação que a igreja leva. A mensagem de Jesus precisa ser compartilhada e pregada, e não simplesmente pregada, mas pregada com poder. Por isso que é importante o preparo para que você possa estar levando à frente a sua missão. A palavra de Deus tem o poder de transformar vidas. Por isso que é importante o preparo. E o preparo começa quando nós paramos para aprender conteúdo, métodos e técnicas que venham nos ajudar a desenvolver um perfil melhor, para que possamos comunicar também melhor a pregação da palavra de Deus. Assim, Paulo, ao falar para Timóteo, ele fala: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem nada do que se envergonhar. Por isso é que nosso curso PLL, Pregadores, Líderes e Leigos, tem como objetivo compartilhar exatamente não só nossa experiência, como conteúdo que vem ajudar você a melhorar o seu perfil de pregação, como pregador, como comunicador da palavra. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os elementos que compõem o esboço de sermão. Antes de entrarmos na aula, eu gostaria de orar. Se vamos aprender a pregar a palavra de Deus, precisamos orar primeiro, pedir que o Espírito Santo de Deus venha estar falando conosco, que nós possamos, de fato, corresponder à altura do nosso chamado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, te agradeço pela oportunidade, obrigado pela tua santa palavra, obrigado por este momento oportuno onde aprendemos a sermos melhores, a fim de que possamos, de fato, não só manusear a tua palavra, mas, acima de tudo, possamos ser também verdadeiros comunicadores da tua palavra, com profundidade, com precisão, sim, com ousadia, oh Deus, a fim de que as pessoas que vêm estar nos ouvindo, vêm estar também crescendo ao receber a tua palavra. Seja como ouvinte que está conosco, nos acompanhando. O abençoe e dê para ele, Pai, entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para Deus. Querido, eu quero compartilhar com você neste momento os elementos que compõem o esboço de pregação, ok? Então nós não vamos fazer um esboço de pregação, mas vamos aprender quais são os elementos que fazem parte desse esboço. Talvez outra pessoa venha ajudar você, ensinar você a fazer esboços, mas faz de uma forma diferente, não importa. O importante é, se você utiliza e ele funciona para você, tá ok. Mas eu quero apresentar para você o modelo que eu utilizo, que acredito, eu aperfeiçoei para ser usado por mim. E é por isso que estou compartilhando aqui, por acreditar que ele realmente vai ajudar você também, tá bom? Então convido você a me acompanhar nesse vídeo aí, entendendo como é que funciona as particularidades do esboço. É importante como a dona de casa utiliza uma receita para fazer o bolo ou um determinado cardápio, a fim de não errar e seguir uma ordem progressiva. É importante também que você, como pregador, como comunicador da palavra, como evangelista, líder, professor, tenha também um esboço previamente elaborado, sim, numa ordem progressiva, uma ordem crescente, a semelhança de uma redação que tem início, meio e fim, e necessariamente nessa ordem, para que você possa apresentar, sim, com objetividade e mais precisão o conteúdo que você se propõe a ensinar seus ouvintes. Pronto. Qual o primeiro elemento que eu devo ter no meu esboço? Você pode me acompanhar aqui, você pode depois exercitar em casa. Apanhe uma folha em branco, folha de caderno, e você vinha desenvolvendo isso. Ou você pode fazer também
na sua mesa de trabalho, no seu computador. Não tem problema. Vamos lá. O primeiro elemento que você precisa ter é o texto. Texto bíblico. Pronto. O texto bíblico é fundamental, porque para nós pregadores, tudo parte da Bíblia. Então a Bíblia é o primeiro ponto de partida que você deve se preocupar. Quando você pensa no esboço, você precisa ter um texto bíblico que vai dar apoio e ponto de partida para sustentar exatamente a mensagem que você vai pregar. Eu, particularmente, na maioria das vezes, eu tenho primeiro uma inspiração. Eu leio a Bíblia como devocional diariamente e naquele momento ali eu tenho um texto que me inspira. Isso é fundamental. Paulo ele orienta dizendo assim, prega a palavra, quer seja a tempo ou não, oportuno ou não. Nós somos chamados para pregar a palavra. Então, o que eu diria para você agora? Você precisa, em primeiro lugar, do texto bíblico. Está certo que há pessoas que escolhem primeiro o tema e depois um texto que se ajusta ao tema. Não tem problema. Eu coloco o texto bíblico aqui porque o texto é o ponto de partida. Mas eu já escolho ele dentro, à luz da minha inspiração. Quando eu faço meu devocional, como eu disse ainda há pouco, quando estou lendo a palavra, quando eu ouço uma mensagem que me inspira, me dá um insight, ali eu escolho o texto. Mas você pode também começar com um tema. De repente você já tem um tema em mente, então você pensa assim, como obter a vida eterna? Pronto, você já tem um tema. Aí você vai partir para um texto bíblico que seja coerente, pertinente, que esteja alinhado com o seu tema. Não tem problema. Há também situações em que eu escolho o texto bíblico, depois de já ter um tema, ou diante de uma inspiração, ou diante de uma circunstância que eu vejo na igreja, na sociedade, na comunidade ou diante de uma pessoa, aquilo me revela uma necessidade a ter uma solução levada. Então, naquele momento, essa circunstância, essa realidade ou um conflito, me sugere um texto bíblico que eu entendo que eu posso usar para trabalhar aquela realidade e a partir daí eu elaboro o tema. Não tem problema, a ordem aqui não importa. O importante é que você sinta-se, você venha se sentir inspirado a pregar naquela área. Às vezes você vai orar e Deus vai te dar uma resposta. Vai trazer na sua mente um texto bíblico. Você vai entender, sim, esse é o texto. Portanto, então, tenha um texto bíblico. Segundo, você precisa ter um tema. Um esboço de sermão deve ter um título e um tema. O título, ele é o nome da pregação que você vai levar, da mensagem que você vai pregar. O tema é o assunto que você vai tratar no decorrer de todo o seu esboço. Ou seja, durante a sua pregação você vai falar sobre um tema específico. Então, se você vai falar assim, como obter a vida eterna, então você vai trabalhar a ideia exatamente do como a pessoa pode alcançar a vida eterna. Então, em todo o seu contexto de pregação, você vai falar sobre isso. Você não vai falar de dinheiro. Às vezes você pode até mencionar na argumentação. Mas esse não é o tema central. O tema é como obter a vida eterna. Assim, é importante que você entenda, então, que o tema ele é fundamental na composição do seu esboço, um elemento que não pode faltar. Eu, particularmente, não coloco o título, coloco o tema, que ao mesmo tempo, para a minha documentação, acompanhamento, se torna o título do meu esboço e o tema, o assunto que eu vou tratar. Mas você pode colocar um título, talvez você vai montar uma série. Você vai pegar um texto e montar vários esboços ali para várias mensagens a partir de um mesmo texto. É nessa hora você pode usar esse texto para trabalhar vários temas dentro da realidade daquele texto que você escolheu. Então você vai ter um título, né? Como obter vida eterna. Pronto, está aí. Então você já tem um título para os seus esboços. Agora,
cada esboço que eu fizer dentro daquele texto vai ter um tema, uma abordagem, um assunto diferenciado. Então, nessa hora, você coloca o título. Mas, vamos voltar para cá, então, eu preciso ter um tema. Outra coisa que eu preciso ter, é importante que eu defina, é o objetivo da minha pregação. Qual é o objetivo do meu sermão? Com que propósito estou pregando? Eu vou pregar essa mensagem. Então, geralmente, você vai identificar nos objetivos dois. O objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral, ele visa uma síntese, ele é um resumo, ele integra exatamente para uma visão geral aquilo que você vai fazer. Como obter a vida eterna. Logo, então, eu vou levar um ensino para as pessoas que vão me ouvir. Meu público-alvo, meus ouvintes, minha congregação, o rebanho, o povo de Deus reunido, né? O grupo que ela está aprendendo, os discípulos. Então, nessa hora, você precisa ter um objetivo geral. O objetivo geral é doutrinário. Poderia ser evangelístico, poderia ser santificação, mas você está agora, nesse contexto, como eu sugeri um tema, para trabalharmos aqui durante essa aula, você está pensando no tema como obter a vida eterna. E, nesse contexto, então, o objetivo geral é doutrinário. E o objetivo específico? O específico é exatamente o que você quer alcançar no final. Então, quero, como objetivo específico, quero levar aos ouvintes a consciência dos passos necessários para obterem a vida eterna. Esse é o foco final da sua mensagem. Veja, está alinhado com o título, está alinhado com o tema, está alinhado com o texto, está alinhado com o que você vai falar de um modo geral. Assim, então, logo após o objetivo ser definido, você vai, então, registrar aqui a ocasião. Qual é a ocasião que eu estou ministrando essa mensagem? Para qual momento? Eu fui convidado por meu pastor para pregar na escola bíblica dominical, domingo de manhã, aos domingos, ou sabatina, ou outro dia. Pronto. Nessa hora, então, você vai justificar a ocasião, né? É escola, pronto, dominical. Se você fosse convidado a pregar no velório, então, culto fúnebre. Mas se fosse domingo à noite, culto de celebração, você vai justificar a ocasião em que você vai estar pregando esse esboço. Ok, então, fundamental que nós entendemos, então, que um esboço com uma receita vai seguindo, então, os elementos que vão instruir como vai funcionar a pregação. Feito isso, você vai partir agora para algo que é o ponto-chave do seu esboço, que é o ponto de partida da sua pregação, que é o próximo elemento, o elemento introdução. Introdução. Show! Uma introdução precisa ser bem elaborada. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Menos explicação e mais aplicação na introdução funciona melhor. Por quê? Porque o objetivo da introdução é preparar o ouvinte para receber o resto do conteúdo que você vai pregar. Assim, vou explicar melhor. O que muitas pessoas fazem? Escrevem páginas e páginas, muito conteúdo na introdução, fala sobre muitas coisas, e isso acaba cansando o ouvinte, desviando-o daquilo que realmente importa quando você for pregar. O ponto mais forte da pregação, na minha concepção, é todos eles. Se você não tiver uma introdução objetiva, uma introdução forte, uma introdução clara para que o ouvinte se sintonize e se situe
entendendo aquilo que você vai falar, você vai ter dificuldade de comunicar. A introdução, ela não é difícil de fazer, mas eu vou te ensinar em outro vídeo alguns passos necessários que você precisa dar, 3, naturalmente, simples, para você fazer uma introdução clara, curta, bem sucinta mesmo, e eletrizante. Por que eletrizante? De modo que ela cause impacto, porque o objetivo da introdução é justamente capturar, logo no início da pregação, a atenção do ouvinte. Daí você ser mais estratégico. Olha, eu quero dizer um negócio para você. Jesus tinha técnicas e método de pregação. Essa é a razão do porquê você precisa e pode melhorar na área da pregação todo dia. Principalmente num tempo em que nós vivemos, onde as pessoas são bombardeadas o tempo todo por novos insights, pela tecnologia, por ensinos, por muito e excessivo conteúdo mesmo, que muitas vezes não agrega nenhum valor, mas acaba condicionando-as a ouvirem cada dia que passa menos e verem mais. E essa é uma das razões do porquê você, como pregador, comunicador da palavra, precisa melhorar a sua habilidade, inclusive, de desenvolver uma introdução impactante. Na hora de abrir a sua boca, você estará também abrindo os ouvidos das pessoas que estão assentadas aí olhando para você, enquanto você se propõe a pregar. Portanto, então, esse elemento de introdução faz parte do conteúdo do esboço. Pronto. Esses primeiros elementos aqui, eu quero dar um destaque agora para você, ele compõe, faz parte da primeira parte de 3 da estrutura do esboço, de um esboço de pregação. Veja aqui. Aqui nós temos, então, os elementos que eu acabei de citar para você. Você vê que tem uma chaveta vermelha aqui do lado. Eu chamo isso de parte 1. É a primeira parte. Parte 1 do esboço. Nós temos aqui a segunda chaveta, que eu chamo de parte 2. E tem a terceira chaveta, que eu chamo de parte 3. Nós vimos agora a parte 1, esse bloco aqui de elementos. Ok? Então está aqui. É nesse contexto aqui da parte 1 que você deve lembrar. Quando você for fazer o seu esboço e pregar sua mensagem, suponhamos que você vai pregar durante um tempo em torno de meia hora. Quanto tempo deve ser essa apresentação e introdução da sua mensagem? Eu estimo, pela minha experiência, do meu trabalho, que deve ser algo em torno de 10 a 15% do seu tempo. É fundamental. Da mesma maneira, a conclusão, que é o encerramento, o fechamento, deve ser em torno de 10 a 15% do tempo. Deixando para a parte 2 em torno de 70%, mais ou menos, do tempo. Bom, diante disso aqui, então você já tem uma noção de tempo e proporcionalidade para o uso do seu esboço. Agora vamos lá. Segunda parte mais importante de um esboço de pregação é exatamente a parte que toca aos tópicos, tá? Na parte 2. É o segundo bloco. O que eu coloco aqui, Pastor Paulo? Aqui eu venho trabalhar exatamente as divisões do texto, ou as divisões que eu vou apresentar como argumentação na minha mensagem, que, de fato, que representa a parte onde eu vou trabalhar o ouvinte a fim de convencê-lo a respeito do meu tema. Ou seja, é nessa parte 2 dos tópicos, onde você coloca as divisões da sua pregação, baseada no texto ou no tema, onde você vai argumentar para defender a sua tese. E a sua tese está diretamente ligada ao assunto que você está levando. Então, aqui você coloca as divisões. Quantas que você pode colocar aqui? Não existe limite. Você pode colocar até 1000, agora não deve. Há textos que você vai escolher que vão impor que você divida X partes.
5, 6, 7, 8, 10 partes, 12 partes. Já vi gente pregar 12 verdades a respeito da salvação. Agora, o que acontece quando você sobrecarrega a parte 2, que é a parte dos tópicos de argumentação para convencer o ouvinte da pregação, do conteúdo dela? O que acontece? Acontece que se você sobrecarregar aqui dentro, com muitas divisões, você vai ter que discutir muito, falar muito, ter mais tempo sobre elas do que talvez o seu público possa suportar. Se você está num ambiente, a ocasião é importante. Se você está num ambiente fechado, você deve lembrar que você tem um tempo para pregar. Nas igrejas pregamos meia hora. Em geral, em velórios, isso se torna em torno de 15 a 20 minutos, no máximo 10 a 20. Em geral, quando você vai pregar para um público ao ar livre, é em torno de 20 minutos, na minha experiência. Portanto, o que eu sugiro para você? Quando você chegar na parte dos tópicos, se o texto tem mais divisões que vão sobrecarregar o seu tempo de pregação, divida em 2 esboços, para 2 pregações, para 2 momentos diferentes. No geral, o que eu faço? Eu trabalho com raramente isso acontece, com 2 a 5 divisões aqui dentro do bloco. Em média, 3, ok? Isso aqui é fundamental você entender isso. Por quê? Geralmente, com meia hora você consegue comunicar esse conteúdo aqui. Se você colocar 7, 8, 9, 10, talvez você vai ter que levar 40, 50, 60 minutos. Aí você vai extrapolar o tempo que as pessoas estão acostumadas naquele ambiente a sentarem para ouvir, e pode ser cansativo. Por fim, então, nós temos aqui em torno de 70% do tempo para pregarmos no momento da argumentação, e por fim nós temos o último elemento do esboço de pregação, que é a conclusão, que é a parte da finalização, que é o momento onde você passa para o encerramento. Você está caminhando agora para o desfecho final. E agora você não pode perder o que você falou. No elemento conclusão, você precisa entender que a conclusão é composta de 2 partes, 2 momentos. Primeiro, uma síntese. Número 1, síntese. Na síntese, eu faço uma recapitulação rápida do meu conteúdo. Ou eu recapitulo os 3, 4 pontos que eu citei. Como vocês viram, neste momento, diante dessa pregação, como obter a vida eterna, nós encontramos aqui 3 verdades que foram citadas para vocês. A, B e C. Feito isso, eu vou partir para agora um direcionamento. Eu vou dar direcionamento. O que é o direcionamento? O direcionamento é onde entra o que eu disse para você. Ao aprender que nós precisamos melhorar, ao aprender que eu precisava melhorar a minha qualidade de comunicação e o conteúdo que eu pregava, eu entendi que precisava melhorar também minha técnica. E é justamente aqui que eu quero chamar a sua atenção. O direcionamento é o momento final onde você vem estar fazendo o fechamento da sua pregação e você faz isso como hábil, espadachim, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro aprovado. Eu aprendi que Jesus tinha uma técnica de apelo. E essa técnica de apelo que ele tinha era excepcional. Ele aplicava com maestria. E entendi que eu também precisava aplicar. Por isso eu copiei essa ideia de Jesus e elaborei um modo final de toda vez que eu finalizo uma mensagem, finalizo uma pregação, eu faço um apelo final. Mas o apelo final não é aquele, quem ouviu e entender essa mensagem, levanta sua mão, vem aqui à frente e aceita Jesus. Não. Você pode até fazer esse tipo de apelo, isso é convencional. A maioria já não aceita mais isso. A maior parte dos pastores já não fazem mais assim. Mas o que é pior, não fazem diferente. É importante que você direcione o seu ouvinte, vá para casa e vá pensando o seguinte: puxa vida, o pregador falou algo que eu preciso colocar em prática. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Então você vai direcionar o ouvinte.
mas não deixa de sair na dúvida. Não deixa de sair pior do que ele entrou. Não deixa ele sair sem entender a mensagem que você levou. Porque a palavra de Deus fala, ela não volta vazia, é verdade. Mas às vezes nós não somos claros o suficiente para transmitir a mensagem. E se o som da sua trombeta for incerto, você vai bagunçar o trânsito, vai bagunçar a cabeça do ouvinte. Por isso, na conclusão, eu termino com a síntese rápida, lembrando que nós temos 10 a 15% do tempo que você tem para pregar, em direção do ouvinte, e digo para ele o que ele deve fazer, como ele deve se comportar diante do que ele ouviu, e dou para ele razões do porquê ele precisa fazer aquilo que eu sugiro dentro da mensagem. Este é o esboço que eu utilizo, ok? Dentro da visão PLL. O método que eu criei para pregar minhas mensagens corresponde a esse padrão. Um esboço com 3 blocos, 3 partes, e essas partes são conectadas com esses elementos e com essa forma de encerramento. Lembre-se, ninguém aprende de um dia para o outro e nem se torna perfeito de um dia para o outro. Requer treinamento, requer investimento de tempo, requer estudo e aplicação. Paulo disse, persista em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Lembrando que Paulo era o mentor de Timóteo. E eu, Paulo, quero ser seu mentor. Se você quiser, você vai aprender, com certeza, a ser alguém que prega um sermão impactante, uma mensagem impactante, bem elaborada, ok? E com técnicos que vão te ajudar a ser um pregador, um obreiro aprovado. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa fortalecer você. Não deixe de compartilhar nosso conteúdo e muito obrigado.